Bem, Débora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jairo, para você, todo mundo que está nos acompanhando. Vamos trazer informação quente, né? Mercado de trabalho. Acabou de sair, o Brasil abriu mais de 1 milhão de empregos em 2025. Esse, Débora, apesar de parecer um resultado bom, também tem um lado ruim, porque foi o pior desde 2020. Pois é, vamos dar uma entendida nisso, né, com um pouco mais de detalhe, Jário, porque o CAGED, que sempre traz uma divulgação, principalmente é importante entender, dos dados que são de criação de vaga de emprego formal. E aí você deve estar em casa perguntando assim, mas teve uma geração de mais de 1 milhão de vagas de emprego, isso não é ruim, não é ruim. Mas eu tenho aqui um levantamento para mostrar para vocês do porquê que a gente olha agora com uma certa preocupação para esse número. Desde a pandemia, a gente não tinha um número mais baixo de geração de emprego, que na pandemia a gente teve, na verdade, uma queda, um fechamento de vagas. E o gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora mostra que a gente tem essa tendência decrescente nessa geração de vagas de emprego. Vamos só entender um pouco. 2025 a gente terminou com esse balanço aqui, a geração de 1 milhão e 200 mil vagas de emprego. Comparada a 2024 já foi uma queda. Em 2024 a gente teve a geração de 1 milhão e 600 mil. Sim. E em 2021, olha só aqui quando a gente teve a pandemia. Obviamente, pandemia, a gente teve o fechamento dos mercados, tudo parou de funcionar. Então aqui a gente teve, na verdade, um saldo negativo de vagas, porque, afinal de contas, a economia parou no Brasil e no mundo. Quando em 2021 a gente começa a reabrir, a economia começa a voltar a funcionar, aí a gente tem um boom nessa criação de vagas, 2 milhões e 700 mil vagas. Só que, na verdade, isso aqui é uma recomposição por causa da base de comparação. Na pandemia, tudo fechou. E aí, a gente vem numa decrescente novamente, né? Com 2022 cai para 2 milhões de vagas que são criadas, 2023 1 milhão e 400 mil vagas, dá uma certa melhorada aqui em 2024. Aí aqui a gente pode entender um próximo detalhe importante em relação a isso. 2024, a gente já tinha aquele efeito de início do corte da taxa básica de juros. E aí a gente teve um certo fôlego a mais para contratações, principalmente de vagas formais, por parte dos empresários, das empresas aqui no Brasil. Só que a taxa básica de juros voltou a subir, chegou num nível muito preocupante e que sufoca determinados setores, aqueles que são geradores ali de emprego e que fazem essa base aqui ser formada. Então, o que acontece? Com essa taxa de juros mais elevada, a gente tem novamente esse efeito aqui de um declínio na geração de vagas que são realmente que é realmente dos empregos formais. Aí você deve estar aqui se perguntando, mas a taxa de desemprego está em níveis muito baixos. A gente vai ter a PNAD, aliás, sendo divulgada daqui a pouco para poder a gente confirmar essa questão novamente, de mais uma vez a gente ter a taxa de desemprego muito baixa. E aí existe uma diferença importante, porque o CAGED, ele não mede, inclusive, a informalidade. Ele não mede a qualidade dos empregos. Quando a gente está falando de empregos formais, a gente está falando daquelas regras de CLT, uma contratação que acaba sendo até mais custosa por parte das empresas e empresários que estão sentindo muito essa pressão da taxa básica de juros em 15%. Então, por isso a gente vê esse efeito que não é, ou seja, a geração de empregos desde 2021 para cá, ela não foi estrutural, ela é decrescente, pelo menos na criação de vagas formais e, por outro lado, a gente em contrapartida, que é o que mostra a PNAD, a gente tem tido um aumento da informalidade no país. E muito tem sido debatido em relação a isso. A atividade econômica no Brasil, ela continua muito resiliente, o mercado de trabalho ele continua muito aquecido, mas não com a determinada qualidade de trabalho diante da questão da informalidade crescente. Então, esse é um ponto que a gente precisa acompanhar, por isso a gente diz assim, olha, inclusive o mês de dezembro, se a gente olhar o recorte só do mês de dezembro do CAGED, que foi o que foi anunciado, a gente teve um fechamento de vagas, não foi uma criação. No mês de dezembro, a gente teve um fechamento de mais 600 milhões de vagas, quase 620 milhões de vagas. Por que isso? Existe uma sazonalidade, porque a gente tem no mês de dezembro ali aquela questão da geração de empregos temporários, por causa de final de ano, a demanda que aumenta. E automaticamente a gente sempre espera que o mês de dezembro seja um pouquinho pior por causa dessa sazonalidade. Mas na somatória, olhando para os números anteriores, como eu vinha mostrando para vocês aqui na tela, isso mostra que a gente não tem conseguido manter uma geração de vagas formais crescente e estrutural no Brasil, viu, Jário? A gente viu que mais adiante uma possível sinalização do Banco Central em redução da taxa. Se isso acontecer,
o mercado vê com bons olhos, como consequência, mais empregos. É mais fôlego, inclusive, pode ser uma geração maior de emprego, mas ainda não no curtíssimo prazo. Por que isso, Jairo? A gente tem uma taxa básica de juros hoje em 15%. Banco Central começando a cortar em março essa taxa básica de juros, o corte não vai ser de imediato tão forte assim. Então, essa taxa básica de juros deve terminar esse ano ainda no patamar muito elevado, em 12,5%. O que ainda é muito caro para determinados setores, como, por exemplo, varejo, indústria. A indústria, que, aliás, é o setor que acaba gerando emprego com maior qualidade, né, com os melhores salários, mas que vem sendo muito impactada com essa taxa de juros mais restritiva. A gente sempre tem os dois lados da moeda, eu costumo dizer isso, a economia sempre tem os dois lados, né, o lado positivo e negativo. Uma taxa básica de juros a 15% ajudou bastante, por exemplo, o fluxo de capital estrangeiro aqui do Brasil por causa do diferencial de juros, rentabilidade de rendimentos. Por outro lado, sufoca bastante aqueles setores que precisam, dependem do crédito, que precisam manter, principalmente o pequeno e médio produtor. Então, é um custo muito elevado e que, no final das contas, isso tem pesado bastante para determinados setores. Começar a cortar juros pode ter um efeito lá na frente, como que aconteceu, por exemplo, em 2024, da gente ter aumentado um pouquinho ali a geração de emprego formal, veio muito em decorrência dessa questão da taxa básica de juros.